Olá, pessoal. Trago notícias muito satisfatórias. Nesse claro dia de 5 de junho de 2025, saiu o extrato da ata da decisão do colegiado CVM sobre recompra de cotas em fundos imobiliários e recompras de cotas em FIIs. Não só como informado no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, não só veio, como veio surpreendentemente completo, detalhado e praticamente já está funcionando. Na verdade, pelo que eu entendi, já está funcionando e não é de hoje, né? Desde a decisão do colegiado, apenas que hoje foi dado publicidade à ata. E para que vocês entendam do que eu estou falando, estou me referindo a isso aqui. Extrato da ata da reunião do colegiado de número 17, de 20 de maio de 2025, que fala de recompra das próprias cotas por FII ou FIAGRO. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa esperada, olha que coisa polêmica. E hoje eu comecei o dia, fui fazer as leituras matinais, eu estava esperando que isso saísse, né? Pum, saiu, li, me emocionei e vim aqui falar com vocês sobre isso. E não é possível falar de recompra de cotas de FII em FIAGRO sem falar, do famoso inciso 4 do artigo 12, que por muito tempo foi usado para dizer que não pode fundo imobiliário recomprar as cotas. E parte da minha satisfação nesse momento foi ver, não só nos argumentos de administradores e gestores, usando a lógica que eu estava usando já tinha um tempo, de que esse artigo não veda exatamente a recompra de cotas, ou pelo menos não a recompra de cotas como a gente vê em ações, mas principalmente ela veda uma coisa que é proibida em ações, só que o que é proibido em duas linhas em ações é proibido em uma linha só em fundo imobiliário, que é proibido investir nas próprias cotas, mantê-las no ativo. Mas se essa é uma proibição específica, é proibido investir nas cotas e mantê-las no ativo, não é proibido despender recursos na recompra de cotas, seja para o cancelamento, seja para manutenção em tesouraria. E uma coisa muito interessante de ler nos argumentos dos administradores e gestores, e mais ainda, de perceber na expressão das ideias, tanto do colegiado quanto das áreas técnicas da CVM, não muito uma questão de semântica, mas aquela discussão de forma versus essência, e que até vou me permitir simplificar aqui dizendo que foi uma questão de vocabulário. E em retrospectiva é um pouco triste perceber que boa parte da discussão, da discordância, foi por vocabulário. O pessoal estava usando palavras, as mesmas palavras, só que com sentidos diferentes. E eu não quero cometer esse erro agora, não nesse momento. E por isso eu vou introduzir sim um vocabulário específico que tenta expressar as ideias diferentes, para não cair nesse erro de usar palavras semelhantes para coisas dessemelhantes. Vamos começar por aí, mas eu vou escrever isso para não ficar só na voz. Nessa decisão, uma coisa que a CVM fez, tanto a área técnica quanto o colegiado, foi diferenciar recompra. Recompra, o ato do recompra, o efeito do recompra objetivo. E eu quero fazer essa distinção aqui também, para evitar discussões circulares que não andam. Nessa decisão da CVM, tanto nas áreas técnicas, tanto no colegiado, eles fizeram a clara distinção de recompra o ato e de recompra o efeito, Ou seja, aqui já começam as discussões de forma e essência, Então, diferenciado na CVM, vamos diferenciar também aqui na discussão. A recompra investimento, quando você usa recursos da sua empresa ou do seu fundo para comprar ativos e depositar os ativos comprados no ativo, investir nas suas próprias ações, na terminologia contábil da expressão. Diferente da recompra para manutenção e tesouraria, gastar recursos do ativo
e jogar essas cotas lá na tesouraria, essas ações lá na tesouraria. Ou seja, é uma transação de compra em que a origem usa o mesmo recurso e o destino é diferente. E por fim, o mais importante de todos, a recompra cancelamento. Quando o fundo ou a empresa recompra seus ativos para cancelar imediatamente, nem vai para o ativo, nem vai para o patrimônio líquido as ações ou cotas recompradas. Só que eu já imagino que vai ter um monte de gente com a cabeça borbulhando, mas tem outro detalhezinho que vai ser mais importante lá na frente, que eu já vou encaminhar agora, que é o seguinte. Outra coisa muito dita pela CVM foi que OPAC não é recompra e recompra não é OPAC. A CVM fez uma clara distinção entre o processo de OPAC e o processo de recompra. E não foi à toa não, tá? Realmente há itens diferentes que devem acontecer na OPAC e que não precisam acontecer na recompra e vice-versa. E essas diferenças operacionais demandam um nome operacional diferente. De novo, isso vai ser importante lá na frente. Com esses vocabulários na cabeça, qual foi mais ou menos o argumento de administradores e gestores e qual foi a resposta da CVM? O primeiro argumento, que na verdade é muito antigo, é que a vedação na lei de FII e FIAGRO é contra a recompra em investimento. E é o que está escrito especificamente na lei. Aquele aplicar recursos são duas palavras, é uma locução, não é uma coisa separada. Não é para ler aquele aplicar como uso, só usar. Aquele aplicar recursos tem um sentido muito específico, contábil praticamente, que é a transferência de ativo contra ativo. Ou, de outra forma, o que está vedado na lei dos FIIs e FIAGROS é a mesma coisa que está proibida para ações. Não pode uma empresa investir nas suas próprias ações. Embora isso na lei de ação seja 2 artigos, na lei de FII e FIAGRO é um artigo só. Se é isso que está especificamente proibido, a recompra e investimento, então não está proibido nem a recompra tesouraria, nem a recompra cancelamento. Teve o argumento também para não só liberar a recompra cancelamento, como liberar a recompra tesouraria. Esse argumento, já adianto, não prosperou. Eu ainda acho que no futuro vai ser possível argumentar que FII e FIAGRO possa fazer recompra tanto tesouraria quanto cancelamento, mas ficou para depois por enquanto essa discussão. De forma que já vem o resumo da resposta da CVM. Olha, não pode recompra investimento por milhares de razões, imitando a ação inclusive. Não pode recompra tesouraria, porque nesse caso, em fundo, isso foi considerado um investimento. De novo, eu acho que não é por aí, mas foi a decisão. E foi liberado a recompra cancelamento. Justamente ao comparar a recompra tesouraria, que ainda foi considerada uma forma de investimento, versus a recompra cancelamento, que não é um investimento, né? Desaparece dinheiro da compra, desaparece, mas desaparece a cota também. Então, já que a cota desaparece, não é um investimento, não é uma aplicação de recursos, e não sendo uma aplicação de recursos, não é vedada pela lei. Alas. E aqui começa a história de OPAC e recompra. Está relatado pela área técnica que OPAC sempre existiu em FII e, portanto, em FIAGRO, e, mais que isso, que do jeito que está escrito OPAC na regulação de FII, não proíbe a OPAC de cota própria. Especificamente em FIAGRO diz que a OPAC é para a cota própria, e eu até me pergunto se a redação permite dizer que existe OPAC não oferta própria em FIAGRO, mas isso é uma outra discussão. As áreas técnicas da CVM dizem que existem OPAC de FII desde sempre. Áreas técnicas e colegiado afirmam agora que não existe restrição de OPAC de FII, inclusive de cotas próprias.
de forma que está autorizado o PAC de cotas próprias em FIIs e em FIAGROS, conforme está, né, até escrito especificamente em FIAGRO no anexo da 175 e está não proibido em OPAC no anexo de FII da 175. Olha que maravilha, pessoal! E como comentado, a CVM separou o OPAC de recompra. A gente estava falando de OPAC, vamos falar um pouquinho de recompra. Recompra é um processo separado que não está previsto nos anexos da 175 nem para FII nem para FIAGRO. Está previsto só o PAC. E já tinha previsão de recompra para fundo de ações de mercado acesso, que depois foi liberado para fundo de ações qualquer tipo, e que esse ofício da área técnica da CVM, agora validado e publicado pelo colegiado da CVM, espalhou a boa nova de que, olha, pode pegar a regra de FIAGRO, que está previsto no anexo de fundo de ações mercado acesso e está liberado para fundo de ações no geral, e usar em FII e usar em FIAGRO, desde que esteja previsto em regulamento, desde que o regulamento esteja usando a regra de fundo de investimento financeiro. Então, especificamente para recompra, terá que ter alteração de regulamento. Alas tem um monte de fundo mexendo no regulamento agora por causa justamente da 175, que vai começar a valer por agora. Então, os administradores e gestores têm uma chance praticamente única de liberar a recompra de cotas na atualização de recompra, embora isso talvez seja um pouco escorregadio. E com essa informação na mente, eu jogo para vocês uma questão interessante. Uai, recompra é novo e precisa de alteração em regulamento, mas o PAC é desde sempre e está previsto em norma e o pessoal tem que alterar o regulamento para seguir a norma. Então, dá para liberar o PAC para todos os FIIs e todos os FIAGROS sem assembleia? Sim, dá. Basta atualizar o fundo para 175, prevendo a OPAC, como a norma diz que pode prever, e elas recompra de cotas via OPAC para todos os fundos imobiliários e todos os FIAGROS. Sim, eu estou especulando um pouco nessa parte, mas eu consigo ver essa informação. Eu sei que o vídeo hoje, pelo menos hoje, no dia que a notícia está saindo, vai gerar muita discussão, vai gerar muita bateção de cabeça, tanto pela tradição, tanto pela interpretação ferrenha que há tanto tempo é praticada por muita gente que não é contador, e isso é muito importante. Então, sim, eu, André, nesse momento, responder algumas questões que provavelmente estão rolando, que são... André, tem que esperar mudar a lei. Não, não tem que esperar mudar a lei nenhuma. Já tem a decisão dizendo que a lei não restringe. Pode ter recompra sem ter mudança nenhuma na lei. André, tem que esperar sair alguma regulamentação. Não, não tem que esperar. A regulamentação para o PAC de fundos já existe na Bolsa. O PAC pode, nesses fundos, via positivação da ICVM 175, tanto para FII quanto para FIAGRO. Regulamentos podem seguir a 175, pode ter recompra. André, não é por aí não, vai ter que acontecer 1 milhão de coisas ainda antes de começar a acontecer isso. Não vai ter que esperar 1 milhão de coisas para acontecer isso, porque essas coisas já aconteceram. Sim, eu estou falando coisas no passado. E é especificamente para combater esse tipo de argumento, tem que acontecer alguma coisa para acontecer. Não. Aquilo que já aconteceu, agora só vai acontecer mais. Não é algo que vai começar a acontecer. E eu quero exemplificar para vocês. Olhem e admirem. Esse é um exemplo de um fundo imobiliário que aprovou recompra de cotas, que executou recompra de cotas, que fez cancelamento de cotas executadas em março de 2025, né? Antes de toda essa discussão recente da CVM.
De forma que, não, pessoal, não é de hoje que fundo imobiliário recompra cotas e cancela cotas, tá? Isso já tem ocorrido, já tem um tempo. Mas sim, tem uma diferença aqui, que essa foi uma recompra de cotas escritural, seguido de um cancelamento de cotas, que cancelamento é sempre escritural, mas enfim. Não foi uma recompra de cotas via bolsa, via ambiente de negociação. E eu quero chamar a atenção para isso. O que a CVM está autorizando por agora, e sim é novidade, é a recompra de cotas em ambiente de negociação. Tanto para FII, tanto para FIAGRO. Mas não a recompra de cotas em si, que já ocorria desde antes, né? Conforme esse exemplo aqui. E agora eu estou mostrando para vocês um regulamento de outro fundo imobiliário. Esse aqui é o regulamento atual, aprovado, em funcionamento. E olha o que está escrito no meio do regulamento desse fundo imobiliário, que é de tijolo, aliás. Recompra de cotas. Olha que impressionante. O fundo poderá manter um programa de recompra de cotas. De novo, isso aqui não está no futuro, isso aqui está no passado. Isso aqui já foi aprovado em um fundo imobiliário normal, negociando de tijolo público geral, tá? E, André, os fundos que queiram fazer recompra vão ter que mexer no regulamento como nesse fundo. Sim. Vai ter que mudar alguma coisa em relação a esse? Não. As regras já estavam escritas, pessoal, já estavam escritas desde muito tempo. E não mudou nada que eu tenha percebido em relação a esse regulamento de um fundo imobiliário normal, público geral, negociando de tijolo, onde já está previsto a recompra. Esse fundo pode soltar um fato relevante hoje, para começar uma recompra de cotas para daqui 14 dias. O que falta escrever? E por fim, a coisa mais sensacional de todas, eu achei um regulamento de FII que não só menciona oferta pública de aquisição de cotas, ok, que num contexto de poison pill, sim, fundos imobiliários podem ter poison pill, obrigando um cotista a fazer o PAC, caso ele fique muito grande no fundo, como o mesmo regulamento ainda fala de... Como o mesmo regulamento ainda fala de recompra de cotas. Olha só. E eu até acho que aqui é a terminologia mais simples de toda. Ó, a gente pode recomprar, a gente vai seguir a regra. Olha que simples, né? Que pode ser um regulamento que não só se antecipa, como se adapta ao que vem por aí. Eu gosto de regulamentos assim. Eu não gosto de regulamentos que fica copiando lei, que fica copiando instrução CVM. É só atrapalha. Nossa, que legal, André. Que fundos são esses? Pois é. Abram o regulamento para dar uma olhada. André, você está sendo mau e cruel. Não, eu não estou sendo nem mau, nem cruel, nem escondendo o jogo. Isso aqui é para incentivar vocês a lerem os regulamentos de seus fundos imobiliários, saberem se eles têm poison pills, se eles prevêem o PAC, se eles prevêem recompra e que fundos são esses. É para incentivar vocês a dar uma olhada no regulamento antes da renovação pela 175, depois da renovação da 175. Olha isso aqui, pessoal. Não sei se vocês estão vendo, mas o regulamento de todos os fundos imobiliários está sendo alterado numa pancada só, muito por conta da entrada da 175. E eu consigo até prever que, dado esse recente pronunciamento do colegiado da CVM, esses fundos todos vão sair remexendo nos seus regulamentos só para incluir o PAC, né, que pode desde sempre, né? E se pode desde sempre, pode prever no regulamento desde sempre, né? Não só os regulamentos estão sendo alterados em massa, como eles ainda podem ser alterados em massa. E agora, mais no final, para vocês que seguiram o vídeo até o fim, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho de história de bastidor. Se vocês voltarem nos vídeos meus muito antigos, vocês vão ver que eu falo de vez em quando de recompra, quando todo mundo falava, né, que a lei proibia, não é por aí, não é possível. Mas de uns 3 para 4 anos para cá, né, da pandemia para cá, quase toda vez eu falava sobre isso.
Eu não falava isso só para ser aleatório ou só para ser polêmico. Tava rolando essas discussões. Tava rolando as recompras escriturais, tava rolando os cancelamentos, tava rolando uma coisa que eu estava mexendo uns pauzinhos aí, que era o seguinte. Eu estava fazendo um roadshow da ideia de recompra para qualquer gestor que me aceitou receber numa reunião. E o engraçado dessa reunião é que a gente falava de várias coisas, mas quando chegava na hora da recompra, eu apresentava a ideia para o gestor, mas falava assim, tá vendo essa apresentação, ou tá vendo essas duas folhinhas aqui, ó? Entrega para o seu contador, por favor. Ah, o que é isso? Ah, isso aqui é recompra. Ah, recompra pode, não pode. E foi durante essas reuniões com gestores que eu ouvia muito falar de um tal documento da Ambima que concluiu que não era possível recompra em FII, em Fiagro. E até tive acesso a esse documento, a esse infame documento. Mas ainda assim eu insistia. Olha, mesmo assim, ó, entrega essas folhinhas para o seu contador, vê se ele fala alguma coisa. E eu conto isso para fechar o contexto da história do vocabulário, da essência e da forma. Pois aparece essa palavra essência, né, tanto nas áreas técnicas quanto no colegiado da CVM, e não é por acaso, não é puxando uma analogia. Essa palavra tem um sentido muito, muito específico em contabilidade. Foi bem literalmente alvo de uma guerra filosófica, conceitual, legislativa, jurídica, internacional. Sim, uma palavra. E nessa história específica de recompra de cotas, todo mundo mesmo que não era contador, interpretou de um jeito, mas os contadores interpretavam de outro. E estava eu lá fazendo um trabalho de formiguinha, fazendo o meu Inception, só que eu sabia que não adiantava falar com as camadas mais altas. Eu já tinha essa noção e quando eu tive acesso ao documento eu tive a certeza, né, que eu não iria convencer nenhum gestor, nenhum administrador. A entidade de classe já se pronunciou, falou que não, o que há para fazer? Por isso que eu quis acessar os contadores, que, diga-se de passagem, é um pessoal que eu nunca consigo acessar, mas eu tentei esse Inception. Olha, entrega essas folhinhas para o seu contador, por favor. Essas consultas que frutificaram agora em 2025 são de 2024, vieram do Santander e da FG, que eu acho que eu não visitei nenhuma das duas. Mas esse roadshow eu comecei lá em 2023, então eu tenho uma vaga esperança que eu tenha participado desse processo ainda que sem protagonismo nenhum. Nem que seja na base do Inception no contador. E aqui daí eu aproveito para expressar uma reclamação e um pedido. Gestores, quando eu pedir para falar com seus contadores, me deixa falar com seus contadores. E Ambima, aquele documento que você soltou parece não ter passado pela mão de muitos contadores. Eu vou dizer para vocês, incluam mais contadores na sua estrutura, incluam mais contadores nas suas discussões. Pode não parecer, mas é um pessoal que tem poder federal, ainda que indireto, de não só definir como as coisas são contabilizadas, mas de como as coisas são lidas, interpretadas, o que pode ou o que não pode acontecer. Inclusive puxando uma enormidade de conhecimento, conceitos e práticas internacionais. Deixar os contadores de fora das estruturas gerenciais e de classe causa um enorme atraso no país. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu evitei ser muito polêmico, acredite-me, eu podia ser muito mais polêmico. Eu evitei expressar muitas emoções, expressar toda a euforia que é ter visto esse processo acontecer, ter visto os argumentos que eu usava serem usados e serem reconhecidos. Comemorar essa evolução, que foi até rápida, foi só 9 anos, né? 9 anos é rápido. E bora lá. Bora ver para onde vai, bora ver que discussão vai rolar, bora ver que regulamentos vão ser alterados ou não, bora ver que fundos que já estão com regulamento alterado vão fazer e fundos que nem alteraram o regulamento vão tentar fazer. Vai rolar muita água ainda, mas pelo jeito vai rolar muita água ainda na direção de OPACs e na direção de recompras. Ambas perfeitamente válidas, perfeitamente autorizadas, ainda que talvez dependam de regulamento,
tanto em fundos imobiliários quanto em fiagros. O que provavelmente vem depois é uma discussão de potência, o quão eficiente é, ou que distorções e riscos podem ocasionar. Mas isso eu quero deixar para um segundo momento, eu quero fazer vídeos separados disso, se for nessa direção, para a gente não se perder com discussões outras. Esse vídeo é para confirmar e especificar. Recompra de FIIs e fiagros estava vindo aí, né? Recompras de FIIs e fiagros veio aí. É isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Agradeço as inscrições, os compartilhamentos e nos vemos num próximo vídeo. Abraços e até!